E aí, tá preparado para a segunda parte desse portfólio incrível que a gente está construindo aqui juntos? Então se liga nessa aula aqui que você não vai se arrepender. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa o seu like aí maroto para dar uma força aqui para esse canal. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Bom, se você tá chegando aqui nesse vídeo agora, talvez você não saiba, mas esse vídeo aqui é a parte 2 de um portfólio que eu, em colaboração com o Alisson Pavilac do canal Photoshop para iniciantes, estamos fazendo juntos, tá? Então, a primeira aula a gente desenvolveu esse slide aqui que você tá vendo. A composição foi toda feita pelo Alisson lá no canal dele. Inclusive, Alisson, fala aí um pouco com os nossos inscritos aqui. Tá ficando maneiro esse portfólio animado, né, turma? Agora você vai aprender como animar a segunda parte e em breve fique ligado que lá no canal PSI você aprenderá como fazer a parte 3 comigo, apresentando seus últimos trabalhos nesse portfólio animado. Então, como você viu, a gente está aqui com essa composição, que foi a primeira parte. Se você não assistiu essa primeira parte, recomendo que você veja. Clica aqui no link, no card que eu deixei aqui em cima e também no card que eu vou deixar aqui na descrição, que tem essa primeira parte para você aprender a fazer esta composição aqui, ó. Dá uma olhada nessa animação. Então o Alisson ensinou lá no canal dele, Photoshop para iniciantes, como você faz essa composição no Photoshop, e eu ensinei como você faz essa animação bonitona aqui. E agora a gente vai fazer o segundo passo, né? Então a gente vai animar o segundo slide desse nosso portfólio. Eu tô aqui com o meu arquivo aqui, que foi o arquivo que o Alisson mandou, que é a segunda composição aqui, ó, que ele mostrou como que ele cria essa composição no Photoshop também. Então se você quiser assistir essa primeira parte onde ele mostrou, ensinou como faz isso, o card tá aqui em cima também, dá uma olhada lá, é bem legal, a aula dele tá muito show. E aqui ele já dividiu tudo bonitinho, tudo muito organizado para facilitar aqui o nosso trabalho na hora da criação. E o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: a gente vai seguir o mesmo processo que a gente fez na aula anterior. Então se você, mais uma vez, se você não assistiu a aula anterior, recomendo muito que você veja, porque lá tem algumas coisas mais fundamentais para você aprender, tá? Eu não vou passar aqui de novo, até para poupar o tempo de vocês, né? Para quem está acompanhando desde a primeira aula. Então a gente vai exportando cada uma dessas camadas aqui, ó. Então eu vou desabilitar a visualização aqui da prancheta 1 e a gente tem cada uma dessas camadas. Eu vou exportando isso de maneira separada e eu vou salvar isso tudo numa pasta, ok? Então eu vou vir aqui, seleciono uma camada, venho aqui, arquivo, salvar como, e eu venho aqui, seleciono PNG e salvo isso aqui dentro de uma pastinha. Eu já até deixei aqui separado, tá? E a gente vai salvando camada por camada. Depois que você tiver salvo tudo, vai estar tudo aqui, ó, separadinho, cada uma das camadas aqui, ó, exatamente ali nos seus respectivos lugares onde a gente precisa deixar, tá? Inclusive teve um inscrito aqui que comentou a possibilidade da gente exportar de forma automática no Photoshop todas essas camadas, e existe sim uma maneira de você exportar tudo de uma vez de forma automática. O problema é que ele retira essas partes laterais, essas bordas aqui. Então quando ele vai recortar, ele recorta do tamanho aqui do elemento, ele não pega ali o tamanho total de Full HD 1920 por 1080, e aí não ajuda muito a gente nesse sentido, porque a gente vai ter que ficar redimensionando, mudando o tamanho, a gente vai perder muito tempo com isso. Então vale mais a pena você perder ali algum tempinho ali exportando manualmente mesmo cada uma dessas camadas, já para que elas já fiquem exatamente no ponto que elas precisam ficar, ok? Então beleza, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: eu vou jogar essa minha pasta que tem as camadas aqui separadinhas, vou jogar aqui para minha segunda tela, onde eu vou ficar pegando e arrastando aqui para o nosso slide, né? Então, continuando do slide que a gente já havia criado, porque ele já está configurado ali com as dimensões corretas em 1920 por 1080, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em novo slide, vou selecionar aqui essas duas caixas de texto e vou clicar na tecla delete do meu teclado, porque eu não vou mais
precisar dessas caixas de texto, correto? Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser jogar essa primeira camada, que é o nosso fundo. Repara que esse fundo ele não é exatamente branco, ele tem um tom de cinza bem clarinho. Só que eu não quero que isso aqui seja uma camada, porque quando eu estiver selecionando, pode ser que eu acabe selecionando o fundo e pode ser que depois ele fique fora de lugar. Então eu vou mudar a cor de fundo do meu slide, né, de forma estática mesmo. E aí eu vou excluir isso. Para isso, posso vir aqui, clicar com o botão direito e vir aqui nessa opção de formatar plano de fundo. Você vai ver que já vai abrir aqui essas opções aqui. E agora, olha que novidade bacana. Agora, nas versões mais recentes, lembrando que eu estou usando a versão 2019 do Office, tá? E o meu Office, ele é o Office 365. Agora é Microsoft 365, certo? Então, se você não tiver, eu recomendo que você busque comprar. É uma licença que é até que é bem barata. Acho que a mensalidade é algo em torno de R$20 ou R$25, alguma coisa assim, e compensa bastante, tá? Você sempre vai ter ali atualizado o seu Office. Maravilha! Aqui agora a gente tem essa opção aqui, ó, a gente fica separado aqui, tudo que a gente tiver aberto aqui do lado direito, ele fica separadinho aqui, ó. Olha que maravilha, fica tudo mais fácil pra gente trabalhar, né? Não fica tudo uma coisa, uma do lado da outra, ficava tudo ali apertado, difícil da gente trabalhar. Então agora ficou mais fácil. Bom, agora a gente seleciona aqui, ó, preenchimento sólido. Eu vou vir aqui na cor, vou selecionar o conta-gotas e vou escolher essa cor aqui. E aí eu posso simplesmente pegar essa camada aqui e deletar, porque aí não corre o risco de eu selecionar esse meu fundo e acabar tirando ele de foco. É isso que eu precisava fazer. E o que eu vou fazer agora vai ser pegar cada uma das camadas e ir jogando aqui no meu slide. Então eu pego aqui, por exemplo, essa camada 2 aqui, que é aquele nosso disco cromático lá, né, o nosso color wheel. Seguro a tecla Ctrl e Shift e vou aumentar o tamanho dela até ela tomar aqui esse tamanho aqui completo aqui do meu slide. E eu vou tirar essas partes, essas bordas aqui, essas sobras. Venho aqui nessa opção de cortar, segurando a tecla Ctrl do meu teclado, eu venho aqui até aparecer esse Tzinho preto e aí eu vou tirar aqui até que ele fique sem essa parte aqui, ó. Essas bordas aqui que eu não, né, para não correr o risco também de eu selecionar sem querer e tal, fica mais fácil para eu conseguir controlar aqui quando eu precisar animar esses elementos, tá? Eu não vou explicar cada um dos elementos, ó, vou só mostrar para vocês um, ó, vou pegar aqui a camada 3, tá vendo como vocês veem? Ela já vem exatamente no ponto onde eu preciso. Vou vir aqui em cortar e vou cortar aqui ó, essas bordas aqui, ó, como vocês estão vendo. Vou poupar o tempo de vocês, porque esse processo a gente já fez na aula anterior, então eu não vou fazer vocês acompanharem tudo isso. Eu só vou jogar aqui e aí vou cortar para a parte onde já tudo aqui vai estar na tela, beleza? Beleza, agora tudo aqui já tá no meu slide, todos os elementos aqui, como vocês podem ver, tá tudo separadinho aqui, cada uma das camadas e já tá tudo recortado para não ter aqueles excessos, né? Então fica tudo mais fácil depois para eu conseguir animar. Beleza? Então vamos começar animando aqui por esse círculo cromático aqui, esse color wheel. Então eu vou começar usando duas animações para esse círculo cromático. Uma animação de zoom básico, que ele vai fazer um zoom bem pequenininho, vai aumentar. E o outro que ele vai fazer esse movimento girando, então é um movimento de rotação. Beleza? Então vou vir aqui em animações. Caso não esteja aparecendo aqui o painel de animação para você, é só você clicar nessa opção aqui, ó, painel de animação, vai aparecer aqui do lado. Eu vou vir aqui, ó, nessas opçõezinhas aqui, vou vir em mais efeitos de entrada e vou selecionar aqui, ó, o zoom básico, ele vai estar dentro desse grupo aqui, ó, moderado. Então selecionei o zoom básico, dou um OK e agora a gente vai configurar esse zoom básico. Vou deixar a duração dele em meio segundo mesmo, vou fazer com que ele comece com o anterior, você pode selecionar tanto aqui quanto aqui em cima, ó, iniciar com o anterior. Vou inclusive aumentar aqui, dar mais um aqui, para ficar mais fácil da gente selecionar aqui os nossos elementos. E agora, selecionando esse objeto aqui, eu vou vir aqui em adicionar animação e eu vou selecionar essa opção de rotação. E ele vai ficar lá rodando e tal. Eu vou clicar aqui para ele começar com o anterior. Vou dar um pequeno delay de 0.1 nele, tá? E vou deixar a duração dele em 0.6. Tá? Para não ficar tão comprido assim. E aí eu vou clicar duas vezes aqui. Aqui no caso eu só vou deixar o fim dele suave, então vou jogar lá o fim suave, vou deixar 360 graus sentido horário mesmo, vou deixar essa configuração e vou dar um OK. E aí a gente vai ter esse movimento aqui. Então ele vai dar aquele zoom lá. Ao mesmo tempo que ele dá o zoom, ele está girando, né? Ele começa a girar um pouco mais rápido e tem um fim um pouco mais suave. A gente tem um movimento um pouco mais orgânico. Fica legal dessa forma. Boa parte das coisas que eu vou animar aqui, eu vou usar já as animações que a gente criou na outra aula. Então, eu acho que fica muito mais rápido o nosso processo de animação. Começando aqui por esses elementos aqui, ó, cada um desses ícones. Eu vou basicamente fazer a mesma animação que a gente fez aqui
nesse cursor. A gente vai fazer com que ele venha aqui do lado e clique. À medida que ele vai fazer o movimento, como se ele estivesse clicando ali, ou como se ele estivesse apontando para o lugar, esses outros elementos eles vão aparecer. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui esse meu cursor, venho aqui em pincel de animação que está aqui dentro dessa aba de animações, para a gente copiar todas as animações que a gente já tinha criado ali para esse cursor. Vou vir aqui nesse outro slide e vou colar aqui, ó, na nossa varinha mágica aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que ele está vindo desse ponto aqui, tá vendo? Ó, esse é o caminho que ele está fazendo. Ele começa aqui nesse ponto verde e vem até aqui. Na verdade, eu quero que ele faça um outro caminho. Eu quero que ele venha aqui da esquerda. Então ele vai fazer esse caminho aqui e vai fazer o mesmo movimento. Então eu só vou jogar isso aqui para cá, ó, fazer esse movimento aqui, vou ir girando aqui ele, né, jogar um pouco mais para baixo. Beleza, então a gente tem esse movimento aqui por enquanto. Só que eu não quero que esse movimento ele comece quando o outro elemento aqui, o nosso elemento de fundo, estiver ainda rodando. Eu quero que ele já comece junto com o elemento de fundo. Aqui, ó, que é o trajeto, repara que ele tá fazendo um movimento bem rápido lá, ó, ele tá vindo muito rápido. Eu vou fazer esse trajeto ser um pouquinho mais demorado, então ele vai ter 0,75. E aí eu vou fazer com que esses elementos aqui, eles comecem aqui com o anterior. Então esse daqui vai começar com o anterior, esse daqui também eu vou fazer com que ele comece aqui, ó, junto com essa rotação do nosso círculo cromático. E aqui eu vou jogando um pouco para trás. Então por enquanto a gente tem esse movimento aqui, ó. Clicou. Beleza, então ele aparece e faz esse movimento. À medida que ele faz esse movimento, aí eu quero que basicamente tudo vai aparecendo assim. Então, primeiro a gente pode usar uma animação bem simples aqui nesse nosso retângulo, que é uma animação de esmaecimento. Então, venho aqui, seleciono essa opção aqui de esmaecer e eu posso fazer ela começar com o anterior, tá? Então, a gente pode deixar meio segundo de duração mesmo. E aí, esse elemento aqui, né, que é o ícone aqui do Photoshop, eu posso usar a mesma animação que a gente usou aqui nessa caixinha aqui, né? Então, eu vou vir aqui, pegar o pincel de animação, vou voltar para cá e vou jogar aqui no ícone do Photoshop. Só que eu vou retirar aqui essa animação de trajeto. Então vou excluir essa animação de trajeto e vou selecionar as duas, selecionar aqui a opção de iniciar com o anterior. Então a gente vai ter esse movimento aqui, ó. Então ele vai aparecer ao passo que esse elemento aqui, né, ele também vai esmaecendo. Só que ele tá muito rápido, então eu vou deixar aqui a duração dele tá em 0.10, eu vou deixar em 0.2 e esse a mesma coisa, ele tá em 0.10, vou deixar em 0.2 também. Aí você pergunta, nossa, mas por que aqui tá maior do que aqui? É porque esse movimento aqui, que é um movimento de aumentar o tamanho, ele é um movimento com reversão automática, então ele vai aumentar e depois ele vai diminuir. Então ele tem o tempo de 0.2 segundo ali, ele vai aumentar, depois 0.2 ele vai diminuir de novo. Então por isso que é o dobro do tempo do de cima ali, tá? E aí a gente vai, ao invés de deixar em 120%, eu vou deixar em 110%. Vamos deixar uma coisa um pouquinho mais sutil. Então a gente vai ter esse efeito aqui, ó. Legal. E aí esses dois elementos aqui de dentro do nosso retângulo, eu vou usar essas animações que a gente criou aqui para o nome e sobrenome. Então o nome E, a gente seleciona aqui o pincel de animação, joga aqui para criação de artes. Então a gente vai ter esse movimento. Vou fazer eles começarem com o anterior. E aqui o sobrenome, vou pegar aqui o pincel de animação, vou jogar aqui nesse nosso texto aqui, Lorem Y. Vou fazer com que eles comecem com o anterior, só que eu vou dar um delay aqui de 0.2. Então, o outro está começando em 0.8, esse daqui vai começar em 1 segundo. E esse aqui também em 1 segundo. Então, a gente tem esse movimento aqui, ó, repara. Muito legal, né? Ó. Muito fluido, achei bem bacana. E agora o que a gente vai fazer vai ser replicar essas animações para os outros elementos. Então, eu vou fazer nesse sentido aqui. Então vou fazer primeiro o Photoshop, depois o Illustrator, depois o Lightroom e depois o Premiere. Então beleza, agora que eu fiz esse daqui do Photoshop, então vou pegar esse objeto aqui, que é o objeto que começa a nossa animação, pegar aqui o pincel de animação e jogar aqui nessa nossa canetinha, nessa pen tool aqui, tá? E aí a gente vai ter que mudar, né? Então vou jogar isso aqui pra cá, aqui pra fora, né? Então ele vai vir aqui da direita ao invés de vir da esquerda, né? E aqui ele tá começando exatamente no mesmo tempo que essa nossa varinha mágica. Então a diferença é que eu vou só dar um delayzinho ali de 0.2. Então ele vai começar aqui em 0.3, aqui também. Aqui eu jogo aqui um pouco mais para frente e a gente tem esse movimento, ó.
para não começar tudo junto, senão fica uma coisa muito embananada. Então as coisas vão aparecendo assim, meio independentemente, dá um efeito mais bacana. E a gente só vai agora copiando as animações que a gente já criou. Então pego aqui esse nosso quadradinho aqui, né, que é o nosso retângulo, pincel de animação, jogo aqui para esse outro retângulo, vou fazer ele começar com o anterior aqui. Aí a gente tem esse elemento aqui que é o nosso ícone, pego aqui pincel de animação, jogo aqui no Adobe Illustrator, vou fazer ele começar também com o anterior. E depois a gente tem esses dois elementos aqui, ó, que é o criação de artes, vou jogar aqui para materiais impressos, vou fazer começar também com o anterior, e aqui o nosso texto, vou jogar aqui também e vou dar um delay aqui de 0.2 e a gente tem esse movimento aqui, ó, muito bacana, né? E agora eu vou fazer esse mesmo processo para os outros elementos. Vou deixar um pouco mais rápido agora, mas aí você vai ver que não tem muita dificuldade. A diferença só é que eu vou mudar o início aqui, ó, desses elementos para esse daqui vir um pouco mais aqui de baixo e esse outro vir aqui um pouco mais de baixo. É só isso, mas dá uma olhada aí em como é que vai ficar. Beleza, ao final aqui de todas essas animações a gente tem esse efeito aqui, ó. Olha que legal, o resultado ficou muito bacana, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Show, né? Muito show. Então a gente já tinha ali o nosso slide anterior, que era a nossa capa. E agora a gente tem esse segundo slide aqui, ó. Muito fera, né? Ah, inclusive, dá pra gente criar aqui, ó, uma transição de esmaecimento nesse segundo slide, para não ficar uma passagem tão brusca, né? Então a gente clica aqui, vê esse movimento aqui, tudo muito fluido, e aí a gente tem esse movimento aqui um pouco mais suave, um pouco mais sutil, né? Bem bacana. E aí, você gostou dessa aula aqui de hoje? O que você achou? Achou interessante? Curtiu? Não esquece de deixar o seu like aqui para mostrar que você curtiu. Me fala aqui nos comentários se você conseguiu reproduzir aí também no seu PowerPoint. Não se esquece também de compartilhar aí com seus amigos. Fala pro seu amigo, mostra pro seu amigo, de repente ele não sabe quais são as possibilidades infinitas que o PowerPoint pode oferecer para ele também. Me siga também em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais, até a próxima aula, hein? Vejo você lá. Abraço.